A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a fase adulta, e ela é caracterizada por diversas modificações psicológicas, sociais e físicas. É também um momento em que o ser humano se distancia daquele momento da infância e vai adquirindo novas competências para exercitar o papel social de adulto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não há, porque varia de pessoa para pessoa, exatamente o início e o fim da adolescência. Então vai ser entre 10 a 20 anos. O programa de hoje fala exatamente sobre isso, filhos adolescentes. Você tem quantos filhos? Adolescentes Fala hoje... no total. Um. Quantos anos? Está com 18 anos. 18. Recém 18 anos. 6 filhos no total. 6 filhos. Para você, a experiência com a adolescência é com um filho, né, por enquanto. Mas você já sente alguma dificuldade, assim, nesse processo, nessa relação, ou ainda nenhuma dificuldade? Não, na verdade, é a terceira experiência com adolescente, com meus 2 mais velhos, hoje 29 anos, e outro tem 21 anos. Quer dizer, ainda tem resquícios da adolescência, né? E agora uma de 18 anos. Dificuldade, sim, Vivi, sabe, como não? E te digo que a primeira dificuldade que eu tive, acho que foi perceber que eu tinha diante de mim um rebelde, tanto quanto eu fui. Rebelde no bom sentido, porque acho que a rebeldia é uma das marcas, não é, da adolescência. A rebeldia no sentido de querer contestar as coisas, de querer estar sempre buscando um jeito próprio de agir e que nem sempre vai de acordo com o que a gente espera que seja. Encontrar um núcleo de pertença. O que é super natural. Eu me lembro muito da minha adolescência. Acho que essa primeira dificuldade tem a ver com isso, porque eu, na minha adolescência, tive dificuldades de relacionamento com meus pais. E por conta dessa experiência que eu tive, acho que eu procurei muito me permitir o diálogo, me permitir o entendimento, sabendo que era aquilo mesmo, sabe? Eu é que tinha que aprender a lidar com aquela situação. E tem diferença de menino e menina, adolescência de menino, adolescência de menina? É diferente? Então, essa experiência de adolescência de menina, eu estou tendo agora, te digo que acho mais delicado. Para o pai, de repente, é mais delicado, né? Porque você lida com questões femininas também, questões com as quais eu não tive tanto problema para lidar com os outros 2 mais velhos, mas eu só tenho a agradecer, sabe, porque são filhos muito pés no chão, por mais que tenham esse ímpeto que é natural do adolescente, eu não tive problemas com esses 2 mais velhos e essa atual, que está em plena adolescência, eu também percebo assim uma figura muito disposta a compreender de fato o que está acontecendo ao redor dela. Por mais que também tenha suas dificuldades, por mais que as dificuldades da gente sejam persistam. Recíprocas também, Sim. Né? Você tem 2 meninas. 2 meninas, Giovana, de 20 anos, e Catarina, de 14. Qual o ponto que você percebe assim, uma maior dificuldade na relação com os adolescentes que você viveu ali na sua casa? Ou não houve ponto de dificuldade? O que você... Não, tem a dificuldade, tem, porque né? quando para mim foi quando eu percebi que acabou a minha criança em casa, acabaram os abraços, acabaram bom dia mãe, com um sorriso de orelha a orelha, o eu te amo mãe, que a gente não ouve mais. Então, se eu puder dizer uma dificuldade, é esse distanciamento, né? Eu acredito que não seja eterno, que seja justamente a fase da adolescência. Temporário, né? Mas esse distanciamento que o adolescente acaba, talvez sem ele saber, buscando, né, provocando dos pais. Sim, é uma questão de transição mesmo, né? Então, sei lá, uma identidade que está construindo. Ou né? de achar que... parece que eles começam a achar que sabem tudo do dia para noite. Assim... Eu dormi criança, eu acordei adolescente, já sei tudo, minha mãe não tem razão. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Tentar mostrar também os pontos que
nem sempre elas têm razão. Sim. E que talvez só o tempo ou uma decepção vai mostrar para elas que elas nem sempre estão certas. E a gente também, de certa forma, já passou um pouco por isso, né? É por isso. Todo mundo em menor ou maior grau, mas a gente já passou um pouco, E nós adultos, a gente também se pega hoje. Meu pai tinha razão, né? Mesmo há 10 anos atrás, que eu já achava que eu sabia, eu ainda não sabia. Sim. Então isso vai acontecer, mas mais cedo ou mais isso não tarde, impede né? a gente como mãe sentir, né? Sente, Essa ausência, sente. essa distância. Em um programa sobre filhos adolescentes, eu vou conversar com a psicóloga Jane Ribeiro, que na verdade, assim, eu venho perguntando para pais e mães as principais dificuldades que eles encontram na relação com seus filhos. O que é que você recebe no seu consultório de queixas dos pais? É engraçado que a sensação que eu tenho é o pânico do preconceito com a situação, com a realidade adolescente. O ser humano ele tem fases do desenvolvimento, né? Infância, adolescência e a fase adulta. Mas eles chegam, estou sofrendo a fase da aborrecência. Então, o peso que eles já trazem já é o primeiro obstáculo para essa relação ser saudável, né? Porque, na verdade, são os filhos dele, é uma convivência. Então, o que é que eu digo? Calma. Primeiro que a adolescência, você não dorme e acorda adolescente. Você dormiu na infância hoje, amanhã é adolescência? Não, é uma construção. Qual o olhar para esse adolescente? Qual o cuidado que eu vou ter? Como é que eu vou acolher? Certo? É uma continuidade, é uma linha progressiva. Então, primeira coisa que eu digo é respira, calma. Ele é o teu filho e a situação da realidade hoje é uma situação nova de adaptação, como todas no seu dia a dia. Vamos hoje conviver com a adolescência. Uma das maiores demandas no consultório do psicólogo, no que diz respeito à relação pais e filhos adolescentes, diz respeito ao diálogo, diz respeito ao entendimento, à compreensão mútua. É muito comum que os adolescentes tragam que não são compreendidos pelos pais, os pais não sabem como literalmente chegar até o filho, muitas cobranças, muitas exigências. Um dos maiores pontos de conflito é que os pais muitas vezes querem impor seu modelo de história de vida passada aos filhos adolescentes nessa pós-modernidade. Na minha época foi assim e cobra dos filhos que eles se comportem de uma maneira análoga como foi com os pais. Então, o maior elemento de conflito que acaba gerando a necessidade de procurar o psicólogo é a falta de entendimento, conflitos. Para os pais, muitas vezes, os filhos se afastarem um pouco nessa busca da construção da própria identidade, dos grupos que vão sendo formados na adolescência. Então, os pais, às vezes, se sentem rejeitados, se sentem pouco valorizados, pouco escutados pelos filhos. E os filhos, muitas vezes, vêm reclamar de que se sentem invadidos, cobrados, muitas pressões por parte da família. Então, acho que a maior demanda, em termos clínicos, é a falta de entendimento, de harmonia, num cenário existencial tão complexo quanto a adolescência, já que os filhos estão num processo de transição entre o universo infantil, que já era bem familiar, de dependência plena dos pais, para o momento de construção de uma autonomia e de uma independência em busca de si mesmos. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. Está gostando do nosso programa? Então não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta e aqui no Toques de Mãe nós entendemos que a mulher é multifacetada, então ela tem diversos papéis, mãe, esposa, profissional, e é por isso que toda semana nós abordamos uma carreira diferente e convidamos pessoas de renome no mercado para comentar sobre competências, sobre o mercado de trabalho, informando para você como é possível ter sucesso na carreira escolhida. É o quadro Carreira e Sucesso. O curso de pedagogia forma profissionais para atuarem no nível pré-escolar, no nível fundamental, exercendo a função de docente, de diretor escolar, supervisor e orientador educacional, bem como atuar na esfera empresarial, que é hoje muito recorrente. É uma carreira profissional extremamente promissora, que vai favorecer o crescimento pessoal e o crescimento profissional.
Entendemos que formar pessoas não é apenas dar-lhes informações para que elas possam obter, para que elas possam ter conhecimento. Vai além disso, é sobretudo um crescimento, um desenvolvimento da própria personalidade humana, do ser humano. E nós entendemos que existem algumas características, principalmente uma delas que é extremamente importante, que é gostar de lidar com pessoas. Outras competências que são necessárias para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa ter sucesso no nosso curso, saber ser comunicativo, por exemplo. A comunicação ela é extremamente importante. Você tem a oratória que você vai trabalhar, levar o conhecimento de que maneira, a metodologia que nós vamos empregar para ministrar nossas aulas e desenvolver a nossa função. Outras competências também importantes, como ser criativo. Também nós temos o saber planejar, que a gente utiliza muito nessa profissão. Então, são algumas competências importantes. Quer saber mais sobre o nosso curso? Me procura aqui na Unirb. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. E, assim, tem uma questão que eu acho que é bem delicada, mas muito importante, que é a questão de vícios, drogas. Você sabe que é nessa fase da adolescência que tem uma autoafirmação ou a descoberta de sensações, de experiências, e talvez por ter a construção da identidade ainda muito frágil, ainda se permite experimentar coisas meio que por impulso ou para uma busca muitas vezes desenfreada de prazer. Como é que foi conversar sobre isso com seus filhos? Vícios e drogas, como é que foi? Também com todo o cuidado que o tema exige, né, Vivi? Eu penso que eu prezo muito pela informação. Acho que quanto mais informação eles tiverem, melhor para eles, melhor para todos nós. Eu sou de uma época em que a gente não tinha tanta informação a respeito, essa vontade de transgredir, de querer experimentar o novo, algo até proibido, ficava muito no nível da surdina mesmo, né? Aquela coisa feita escondido e tal. E com quem que você conversava? Com meus pais? Eu não tinha abertura para conversar com eles sobre isso. Com meus amigos? Alguns, porque também o tema é um tema delicado até entre os próprios jovens, muitas vezes, né? Você não tem aquela unanimidade. Eu prezo muito pela informação. Eu acredito, sabe, que é a informação que vai te dar o suporte necessário para você criar o seu valor, criar o seu juízo. Sim. Porque hoje a própria informação, os próprios conceitos, né, sobre determinado assunto são os mais variados. Sim. E acho que vale a pena essa pluralidade. A pluralidade sim. É você buscar a diversidade para ter o seu próprio juízo, né, da melhor forma possível. É delicado falar disso, né? Ah, não tenha dúvida, sempre foi. E aqueles assuntos mais difíceis? Assim, por exemplo, falar com os filhos de drogas, de vícios. Esses assuntos são sempre difíceis, né? Você já tocou em casa? Como é que foi essa experiência? São assuntos realmente difíceis para se tocar e pior ainda a continuidade. Porque, como eu disse, o adolescente acha que ele já sabe tudo, né? E realmente hoje eles têm canais muito grandes de comunicação, Sim, né? Tudo não pode alegar desinformação, né? Não. Porque informação tem demais. Eu acho que justamente esse virou um problema agora, né? O excesso de informação. Exatamente. Né? Aí, quando a mãe vai conversar, eles já se sentem calçados e armados tipo, numa Já defensiva. sei, não precisa falar. Mas eu conversei, eu falei sobre drogas, expliquei, né, o clichê, se a gente pode dizer assim, que não é mentira. Que é um assunto sério, espinhoso. Quando pode ser com eles, pode ser com um amigo. Nos deixamos, tanto eu quanto meu marido, sempre à disposição para conversar, nada precisa ser escondido. Falamos das nossas experiências, se usamos, se não usamos, porque a gente fala da droga, né, em si, quando a gente pensa em maconha, em cocaína, mas tem o álcool também, que a gente não pode deixar de lado, o cigarro, e que o álcool é uma droga que faz parte do dia a dia. É socialmente aceito, né? Então, até isso nós falamos, né, que a gente toma, vai ficar assim, vai ficar assado, mas que tudo tem que ter um limite. Sim. Um dos maiores problemas nessa dinâmica familiar em relação às drogas
é que muitas vezes os pais não têm a tradição de conversar com os filhos, não têm um histórico de proximidade, de vínculo afetivo, de relação de confiança com os filhos. E quando os meninos estão adolescentes e muitas vezes envolvidos com comportamentos que para os pais são considerados ameaçadores e destrutivos, como por exemplo a questão das drogas, quer de uma hora para outra impor um diálogo franco, transparente, que acaba sendo invasivo. Então, o que é importante? Transparência, verdade, proximidade. Os pais não podem ter medo de falar sobre tudo com os seus filhos. Agora, tentando chegar até os filhos na linguagem compatível, na linguagem correspondente. Então, compreensão, entendimento, verdade. Pai não pode ter medo de filho, não pode ficar refém do filho, não pode ficar inseguro de chegar até o seu filho. No próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já. Tem gente que é fiel a alguém. Tem gente que é fiel a um time de futebol. Tem gente que é fiel à sua religião. Tem gente que é fiel aos amigos, à família. E tem também quem nem é gente, mas é incondicionalmente fiel. Ser fiel é um gesto de amor e é com o amor dos nossos fiéis doadores que a gente salva milhares de vidas. Seja também um doador fidelizado. Hemoba, doe alegria, doe sangue. Estamos de volta e o quadro Toques da Vivi toda semana vai destacar um vídeo lá do nosso canal no YouTube. E para você acessar, basta clicar YouTube, Toques de Mãe, assim mesmo no plural. E você pode assistir os vídeos, compartilhar, se inscrever no nosso canal e dar aquele velho like que é muito importante. Essa semana eu vou indicar que você assista na playlist Toques para Mães e Filhos o vídeo intitulado 12 Reflexões para a Importância da Paternidade Participativa. Roda um trechinho aí, produção. Eu começo o meu post lá no nosso www.programatoquesdemãe.com.br trazendo uma frase de um psicólogo que diz: o pai é o segundo outro que a criança encontra fora do ventre da mãe. E é verdade, né? Acho que essa frase é super oportuna. Parece que, na verdade, a mãe é a figura central e todos os cuidados estão na mão dessa mãe. O pai parece que tem um papel secundário de apenas ajudar nesse processo e nós devemos lutar contra isso. Gostou desse pedacinho? Então vai lá no nosso canal, assiste ele inteiro, dá o seu like e compartilha. Delicado também falar sobre sexo com os filhos. Como é que foi a sua experiência? Então, com os dois mais velhos, acho que a dificuldade teve do mesmo jeito. Sabe? Teve também com os filhos? Eu me lembro Eles quando... perguntam pra você, ou você que buscava filho, e aí, você vai chegar numa fase, Nunca camisinha. ninguém me perguntou nada. Nunca ninguém perguntou pro pai. Perguntou nada, e acho que acabei me sentindo motivado a falar, a conversar, quando conversei a respeito, porque de alguma forma eu fui provocado pelas circunstâncias. Como, por exemplo, um dia que eu cheguei em casa, eu tinha deixado o meu segundo filho mais velho com a namorada em casa e tinha levado a minha filha para um local, enfim, os dois ficaram sozinhos em casa. Quando eu voltei, não achei nenhum dos dois e gritei, né? Luca, aí eu ouço ele do banheiro, falou: ô pai, tô aqui e tal. Sim, e cadê sua namorada? Tá aqui também. Aí eu congelei, né? Eu falei: o quê? Eu falei: e agora o que eu faço? Tá aí onde? E agora o que eu faço? Eu falei: puxa, e agora o que eu faço? Aí esperei ele sair do banheiro. Interessante que eu acabei tendo uma saída, digamos, equilibrada. Imagino a expressão ou pelo menos essa foi a minha intenção, né, de ter uma saída equilibrada, porque aí o que eu tive que fazer? Eu tive que, de certa forma, marcar uma posição. Dizer para ele o que eu enxergava daquela situação, quais os cuidados que ele... Olha, Vivi, foi um misto. De ideias, né? Que eu faço agora? O que eu falo? Porque o pai e a mãe não estão preparados para falar sobre tudo. E olha que interessante. Eu me vi ali agindo igualzinho meu pai teria agido comigo. Aquele jeito meio moralista, né? Meio de alguém que está ali querendo
te proteger. Sim, vou te direcionar agora, vou te guiar, porque eu sou mais velho aqui, né? Assim, por mais que eu tivesse plena consciência de que eu não sou meu pai, eu tenho os meus próprios valores, o jeito de agir e tudo mais, mas sabe aquele modelo que serviu tanto, né, de referência na sua cabeça quando o B estava ali. Falar da sexualidade na adolescência. Sim. E aí, sim. esse assunto também foi difícil para você? Minhas filhas ficaram mocinhas muito cedo. Então foi um assunto que eu me senti na obrigação de tocar mais cedo ainda, porque a gente tem que explicar a parte fisiológica da coisa, né? E hormonal da coisa. Exatamente. E aí tocar em todos os pontos. Os pontos, né? Mas elas ouviram atentamente, vieram com ambas, elas têm 6 anos de diferença, mas já ouvimos na escola, tá bom mãe, tá. Não precisa falar não, mãe. Não precisa falar muito, mas eu me deixo aberta. E hoje não tem mais um sentar para falar disso. Pra falar o assunto disso. Tem que ser natural, né? Eu acho que a naturalidade funciona, né? Da mesma forma que nós devemos usar a transparência, a verdade, a humildade, o respeito, a não invasão no que diz respeito à problemática das drogas, com a sexualidade é a mesma coisa. Primeiro, os pais têm que saber que sexualidade é algo natural, algo normal, não é algo que deve ser problematizado. Mas desde cedo a educação sexual é importantíssima. Então os pais, meu filho, você já está namorando? Como é que você está com sua namorada? Ah, meu pai, eu não quero falar sobre isso. Eu respeito meu filho, mas saiba que seu pai é seu amigo, seu pai é seu parceiro, seu pai está preparado para escutar tudo aquilo que você precisar falar e vamos então encontrar, permitir um canal livre, um canal de livre acesso, de mão dupla entre o filho, adolescente, e o seu pai. E as mudanças de humor? As mudanças de humor são as piores. Eu acho que dos assuntos que você falou, para mim, é difícil tocar no assunto da sexualidade e tudo, mas o humor, quando você acorda e vê aquela pessoinha que não tem mais aquele sorrisão, o brilho no olho com você, de sempre, que né? de manhã é uma coisa, de noite é outra. Um dia dorme com um beijinho, outro dia acorda querendo estapear tudo. Mas hoje eu paro, eu respiro, eu não confronto, porque eu sei que é passageiro. Andréia, e quais os problemas de sono que podem atrapalhar a qualidade do sono do adolescente? São vários, Vivi, né? Tanto é que existe uma classificação internacional dos distúrbios do sono. Fisiologicamente, o adolescente ele tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então ele sai um pouquinho do ritmo, né, que ele vinha tendo de dormir cedo e manter aquele número de horas adequada para sua faixa etária. Então o adolescente ele passa a dormir tarde, mas ele precisa acordar cedo por questões sociais, né? Nós vivemos em sociedade, então ele acorda para ir à escola e aí o número de horas de sono está reduzido. Então isso, 1 horinha, 2 horas menos a cada dia de forma crônica é o que a gente chama de privação parcial crônica de sono. E existem consequências. Com certeza, existem consequências. Inicialmente é aquela pessoa que vai ter, aquele adolescente que vai ter sono excessivo durante o dia. Então, com sono ele tem dificuldade de se concentrar, de prestar atenção. Então, existe uma dificuldade no aprendizado, né? A criança, o adolescente, ele pode acordar com uma maior irritabilidade, um mau humor matinal, né? Então isso tudo pode acontecer porque está dormindo pouco. E o recadinho assim para as mães de adolescentes, o que você diria assim, no final das contas? Tudo vale a pena, é difícil mesmo. Mas é um momento de transição, né? Depois que isso passa, a minha filha mais velha já vai fazer 21 anos, Imagina. Então eu não acho mais ela uma adolescente, principalmente porque ela tem o mundinho dela, né? Já tem a independência dela. Então passa, mãe. Paciência. A adolescência passa, vamos ter paciência. Essa é uma transição, mas não é para desistir, porque né? Tá sempre presente. Com paciência, com diálogo. Depois que tudo isso, quando eles voltam a entender que essas crises de mau humor, de adolescência,
não existem mais, aí é só ganho, é só amor. E para a relação fortalece também. Muito, muito. Ai, que bom. E para finalizar, tem uma coisa também que eu me preocupo muito, que é assim, a criança a gente guia, a gente controla, a gente comanda, a gente, né, direciona de uma forma mais fácil. O adolescente, ele, por uma questão mesmo de ruptura, ele precisa de ter a sua própria construção. E por vezes isso faz com que os pais se distanciem dos seus filhos, porque meio que desistem por um certo momento, né? Exatamente por tanta discordância, por tantas brigas, por tantas nuances de humor, né? Enfim, tanta coisa envolvida ali naquela relação. E aí, como fazer para ajudá-lo nessa construção de identidade e para minimizar essas rupturas e essas divergências, fazer com que haja mais aproximação, porque é difícil essa aproximação. Uma das coisas que eu aprendi nessa relação com meus filhos, especialmente da adolescência para frente, é de deixar de lado possíveis mágoas que eu possa ter por conta de algum comportamento deles. Por exemplo, uma malcriação, uma discordância que pudesse me chatear, me magoar. Aprendi a deixar de lado isso, a exercitar um sentimento que acho, aliás, que a gente tem que exercitar não só com nossos filhos, mas com as pessoas em geral, que é o perdão. O perdão no sentido da palavra mesmo, sabe? Eu perdoo e aí tento reaproximar, tento mostrar que aquilo que ele fez, ou que possa ter feito, não foi o suficiente para me tirar do meu equilíbrio, me tirar da minha vontade de querer perceber as coisas de fato como são e tudo mais. Ou seja, continuo aqui. Não vou desistir, né? Sem desistir, sabe? Defendendo meus pontos de vista, sim, mas disposto a aprender algo mais. E olhe, vida que segue, vamos seguir adiante, vamos acreditar que amanhã a gente vai estar mais maduro, vai estar mais prontos para um novo diálogo. E acho que assim a gente vai conseguindo construir o nosso... Eu acho que você falou coisas muito importantes, perdão, diálogo e se permitir aprender. Eu acho que isso aí finaliza, né, muito bem. Me sinto um aprendiz o tempo todo, Vivi. Eu, como pai, estou aprendendo até agora. Então é um processo que de fato não se esgota. Um processo lindo, né? Não se esgota. Não desista do seu filho. Realmente a adolescência é uma fase muito difícil. Tente não se distanciar, tente ouvir mais, brigar menos, tente manter o diálogo. Tente se aproximar, acompanhar. Chegue junto, tente prestar atenção ao que eles falam, ao que eles pensam e com quem eles andam. Durante a semana nós temos recebido muitas ideias de temas para o nosso programa e eu estou adorando. A ideia é essa mesmo. Mande e-mail para a nossa produção, programa toquesdemãe@gmail.com e participe. E se você quiser se ver aqui, manda uma foto para a gente assistindo o nosso programa na Band com a televisão ao fundo ou então assistindo a gente no YouTube. Participe, esse programa é nosso. Por hoje nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a gente na hora que você quiser, lá no nosso canal no YouTube, /Toques de Mãe. Um super beijo, obrigada pela sua audiência e eu encontro você todo sábado, 7h30 da manhã, aqui na Band Bahia.